Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia. Estamos iniciando a edição desta sexta-feira do nosso Panorama Geral. Daqui a pouquinho terminamos o semestre, hein? Junho já está indo embora e o tempo está passando célere. Por isso, aproveite bem o seu tempo. Use-o da melhor forma que você puder para que você possa sempre ter a oportunidade de participar e ter aqui na nossa vida algo de bom. Começamos o nosso programa. Você sabe que nós temos um blog no nosso site www.dbc.fm.br e este blog, todos os dias, nós colocamos uma notícia, uma informação, um comentário. Muito importante que você fique sabendo é que no dia neste ontem, quinta-feira, nós fizemos um comentário sobre as eleições. E o intuito nosso, qual foi? Foi de chamar a sua atenção, porque julho, agosto, setembro, praticamente 3 meses e 10 dias para que você possa votar no presidente do nosso país. Por isso, eu fiz uma lembrança. Nas últimas eleições, 2010, Serra, Marina e Dilma concorreram em São Carlos. E pela ordem, Serra foi o primeiro, Marina foi a segunda e a Dilma foi a terceira. Foi um fato raro. Agora, nós temos de novo a eleição, ela está polarizada em 3 candidatos. Dilma, Eduardo Campos e Aécio. E você tem 90 dias para escolher o seu candidato. E por que nós estamos falando isso? Estamos falando isso porque as pesquisas do Ibope e do Datafolha revelam que 30% dos eleitores não sabem em quem votar. Tanto é que a Dilma tem 1/3 dos votos, 33%, 34%, mais 1/3 é dividido entre o Eduardo Campos e o Aécio, e 1/3 não sabem quem vai votar. Então, você tem que pensar um pouco no país, você tem que pensar um pouco nos nossos interesses coletivos, sociais, e já escolhendo o seu candidato, para você que ainda está indeciso. Porque quem tem partido político, vota no seu candidato. Se você falar PSB, Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, os partidários vão votar no partido. Se você falar PT, os petistas vão votar no partido. Se você falar PSDB, os correligionários vão votar no partido. Mas e quem não é filiado ao partido e participa das eleições, escolhendo em cada eleição um candidato? Então, para você é que eu falo e faço essa mensagem dentro do nosso Panorama Geral. Você tem 3 meses, mais 10 dias, 100 dias, para escolher quem será o nosso candidato a presidente da República. É muito importante, porque na escolha nós exercitamos a democracia, ou seja, o governo em que o povo participa. E não há forma mais direta do que escolhermos o nosso mandatário maior. Tá bom? Fica então um recado para você que nos acompanha todos os dias dentro do nosso Panorama Geral no programa do Jornal DBC. Tudo certo? Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.
Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, no Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM o Panorama Geral, com as notícias da cidade e da região. O Superior Tribunal de Justiça determinou em medida liminar a suspensão da greve dos professores técnicos administrativos de institutos de educação e universidades federais e do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Os servidores em greve devem retornar às atividades paralisadas 58 dias. Os ministros relatores das ações de dissídio da greve proibiram também a realização de bloqueios ou empecilhos à movimentação das pessoas nas instituições de ensino, sejam servidores, autoridades ou usuários. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$200 mil. As decisões foram tomadas em 2 sessões movidas pela Advocacia Geral da União no Superior Tribunal de Justiça contra os movimentos grevistas. De acordo com a advocacia, os pedidos de suspensão têm por base acordo para reestruturação remuneratória firmada judicialmente em 2012, entre o governo federal e os servidores públicos federais, incluindo docentes e técnicos administrativos das instituições federais do ensino superior. A advocacia argumentou que a greve prejudica cerca de 1 milhão de estudantes em todo o país e que os serviços essenciais prestados pelas universidades e institutos estavam comprometidos. Por esse motivo, requereu a suspensão das paralisações e aplicação da multa no caso das ordens serem descumpridas. O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica informou que irá recorrer da decisão. A assessoria do FINASEF afirmou que o acordo em questão não foi assinado pela entidade, e sim pela Federação do Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino, instituição que perdeu o direito de representar o Sinafese. A assessoria do sindicato disse ainda que há equívocos na decisão do Superior Tribunal de Justiça, entre elas o fato do tribunal ter considerado 100% dos trabalhadores paralisados e de não ter levado em consideração os serviços essenciais que são prestados. De acordo com o sindicato, servidores de 19 estados aderiram à greve, abrangendo esse número 163 instituições. Vamos aguardar para ver o que estará acontecendo em São Carlos e se efetivamente a UFSCar volta de imediato às aulas. O Ministério Público Federal de São Carlos ajuizou uma ação civil pública
com pedido de tutela antecipada para que a União adote providências necessárias à instalação da Gerência Regional de Trabalho e Emprego e também num imóvel que atenda às normas de acessibilidade. Atualmente, o prédio onde está o órgão pertence ao Ministério do Trabalho e Emprego e está em desacordo com os critérios mínimos de atendimento às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. O pedido do Ministério Público Federal, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA do Estado de São Paulo, apresentou o relatório de fiscalização que mostra o descumprimento das normas de acessibilidade, ou seja, os deficientes não têm rampa, não têm nenhuma condição de entrar no prédio, porque ele é todo feito com escadas. E o CREA realizou uma perícia no local e fez esta confirmação. Diante de tudo isso, o Ministério Público Federal pediu à Justiça, que a Justiça determine à União um prazo de 120 dias para obtenção do laudo técnico favorável da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária de São Carlos. Caso a determinação não seja cumprida, a União deverá pagar 50 mil pelo atraso. É o pedido feito pelo Ministério Público Regional e, inclusive, o Ministério Público requereu também, digo eu, a intimação do Ministro de Trabalho e Emprego, Manuel Dias, da Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, do Superintendente Regional do Emprego em São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros Neto, e do Gerente Regional do Emprego em São Carlos, Antônio Valério Morilas Júnior, com o propósito de oferecer maior efetividade à urgência. Vamos aguardar para ver se a União atende ao pedido desta ação civil proposta pelo Ministério Público Federal de São Carlos para que mude de local. Vejam, senhores, a dificuldade de se administrar o Brasil. O próprio Ministério Público Federal encontra dificuldades para um local que tenha fácil acesso. A Secretaria de São Carlos, o nosso escritório regional em São Carlos, ele inclusive já deve ter feito pedido, evidentemente, não tem cabimento, e aí como a União não atende a escolha de um novo prédio, está na Justiça o pedido agora feito pelo Ministério Público Federal. Temos que aguardar, não é verdade, para ver a burocracia. A própria União não dá um local aonde possa haver acessibilidade. E o Ministério Público movimenta ação contra o Estado. É a mesma coisa do filho brigar com o pai, para o pai arrumar sua casa, porque a casa não tem entrada para deficientes. É isso aí. Você está acompanhando pela DBC-FM o nosso Panorama Geral, com notícias do dia para a sua informação. E a greve da USP, como é que vai? Quarta-feira, o pessoal fechou a entrada da USP, como nós havíamos falado, e o Antônio Donizete Germano, presidente do Sintusf, está conosco para falar então do que aconteceu e os portões, quando é que serão abertos, porque o senhor reitor continua intransigente. Ele falou, foi ouvido pelos sindicalistas que estão fazendo a greve, falou que tinha as famílias do pessoal que precisava sustentar. Me parece, aspas, que o reitor teria dito: não tenho nada com família, eu tenho com funcionário e com a USP. Isso daí pegou fogo. Mas vamos conversar com o Antônio Donizete Germano para ir falar aos amigos do jornal DBC no nosso Panorama Geral. Bom dia, caro Germano. Bom dia, olha, a intransigência dele continua grande,
ele não quer marcar uma data para que se discuta, né, Fórum das 6 do CRUESP sobre os reajustes, abertura de contas da universidade, que a gente quer transparência, e até o momento não foi marcada essa data. E como foi dito sexta-feira em Ribeirão Preto, que ele não tem compromisso com a nossa família, com os funcionários, mas sim com a universidade. Tá? E por isso eu acredito que agora o movimento até inclusive vai crescer. E nós fechamos aqui as portarias hoje, na segunda-feira, para que as pessoas saibam que nós estamos de greve. E algumas pessoas dizem que estamos radicalizando. Não, nós não estamos. Nós estamos tentando atrair a atenção da população para que eles saibam o que está ocorrendo hoje na universidade. Tá? Que essas discussões, inclusive da perda da autonomia da universidade, foi uma luta muito difícil, e em tese nós temos essa autonomia administrativa. Nós não temos uma autonomia nem sequer para criar uma vaga. Tá? E hoje está se ameaçando a perda dessa vamos dizer, essa autonomia, porque não está sendo bem administrada a universidade. Não é isso. É que está crescendo muito o campus. Politicamente, o governador fica, olha, precisa que abra assim, como aqui em São Carlos, o Camp 2, né, que seria a área 2, nós temos a USP Leste, você está inchando a universidade de funcionários, tá, aumentando a quantidade de alunos, mas nós não temos o aumento de repasse. É isso que está trazendo o problema, que está dizendo que houve o gasto aí, né, daquela reserva que a universidade tinha, por conta desses gastos que foram aumentando. E nós não temos como aumentar esse repasse, e ele vem e diz que vai congelar o nosso salário. Nós não temos culpa disso. Nós queremos que seja pelo menos reposto a inflação, né, que é o 6,78, e também que abra as contas da universidade para a população, tá? Que haja mais transparência na administração. Essa é a reivindicação. E o não, a cobrança da mensalidade de alunos. E também vale lembrar, como você citou, o número de funcionários vem crescendo, o número de universidades também vem se expandindo. É isso que também está causando esse impasse agora na negociação. Exatamente. É por isso que aumenta o gasto, né? Se aumenta o gasto, é lógico, você tem aquela quantia X, você não tem como aumentar essa receita da universidade, aí você vai ter problemas com o pagamento do pessoal, né? E ele continua intransigente, não quer dar aumentos. Não quer conversar. Ele nem sequer senta para fazer uma proposta. Porque o Fórum das 6 e o CRUESP, né, que é o dos reitores, os dois reitores da Universidade da Unesp, Unicamp, chamam ele para conversar, né, para que se reúna com o CRUESP e o Fórum das 6, ele não quer. Ele diz que não tem como conversar, porque não vai falar sobre o salário. Se não tiver conversa, a greve continua. A greve continua, por tempo indeterminado. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está no nosso Panorama Geral com as notícias desta sexta-feira. Eu vou falar agora para você sobre a eleição do sindicato da Copervans. Olha, em todo lugar há disputa. Também para a presidência do sindicato das Copervans, nós temos duas chapas concorrendo e participando das eleições. Uma é Emerson Vergara, atual presidente e candidato da chapa para a sua reeleição, e a oposição com Oscar Henrique Sanches. Eles estarão disputando as eleições. E as eleições para presidente, ela vai ser definida agora, a data e outros detalhes, no dia 21, sábado. Então, você que tem van, você que é sócio da cooperativa das vans de São Carlos, essa matéria é especial para vocês dentro do nosso jornalismo DBC. Vou conversar com Emerson Vergara, atual presidente e candidato pela chapa na reeleição, e você vai então ouvir o que ele tem para falar sobre as eleições deste ano. Emerson, o nosso bom dia. Devido ao feriado prolongado, nós estendemos a votação até sábado, agora, dia 21, para que as pessoas que vão estar viajando possam ou votar hoje aqui ou até sábado na nossa cooperativa. A proposta nossa é o slogan da nossa chapa, rompendo barreiras, criando sonhos. Eu acho que fizemos muito nesses 3 anos, crescemos muito, temos um nome na cidade, nós não tínhamos
antes. E a proposta nossa é continuar crescendo. Eu acho que isso é o cooperativismo, as pessoas se unirem em prol de uma categoria para crescer. E nisso quem ganha é a população, um serviço de qualidade, melhor prestado, com os veículos novos. Eu acho que essa cooperativa aqui tem tudo para crescer. Espero que eu consiga ficar mais esses 3 anos, mas se eu não ficar, vou ficar torcendo também para outra administração. Eu só tenho que agradecer aos cooperados que sempre confiaram em nós. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. A oposição tem como candidato Oscar Henrique Sanches, chapa 2. E a DBC também foi conversar com o Oscar. Ele apresentou as propostas para as eleições e vamos então ouvi-lo, o candidato 2. Candidato 1, Emerson Vergara. Candidato 2, Oscar Henrique Sanches. Agora sim, Oscar Henrique Sanches conversa conosco e está na edição de hoje do nosso Panorama Geral. Oscar, bom dia. Bom dia. O negócio é o seguinte, a gente tem que parabenizar o trabalho que foi feito até hoje por essa atual administração e colocar as nossas propostas que a gente tem. Por isso que a gente optou em ter mais uma chapa para expor as propostas que a gente tem em mente. Quais são as principais propostas que vocês têm? Redução de gastos, redução da bonificação do presidente e redução nas mensalidades. São esses trabalhos que vocês querem tentar? É o principal foco que a gente vai visar hoje. Tá bom, o trabalho tá bem feito, entendeu? Todos os cooperados colaboram, mas eu acho que nesses 3 anos a gente deveria ter conseguido algo a mais. Por isso que a gente luta para cada vez mais se unir e conquistar mais coisas para a cooperativa. Jornal DBC Web. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC-FM Panorama Geral, a notícia sempre tratada com muito respeito. Na quarta-feira, a Câmara se reuniu. A pauta normal, sem muitas discussões, porque na realidade não tramita pela Câmara nenhum projeto que efetivamente tenha uma discussão pela sua natureza, que seja um processo que mereça discussões profundas e aquelas em que, aquele projeto em que uma parte é contra, outra parte é a favor e aí decide no voto. De uma forma geral, são considerados processos ordinários, comuns e faz parte do dia a dia da vida camarária. Na sessão, nós conversamos com o vereador Eduardo Brinquedos. Ele usou da tribuna e falou do abandono que muitas praças estão em São Carlos. Mas ele aproveitou e elogiou o trabalho da primeira-dama.
Uma no cravo, outra na ferradura. Eduardo Brinquedos conversa conosco. Eu utilizei na última sessão 5 minutos e fiquei assim, com dorzinha no coração, porque são tantas coisas para falar e 5 minutos não dá para nada, mas fazer o quê, né? Então, eu estava falando, vereadora Cidinha, que a população de São Carlos nos elegeu para que a gente pudesse, né, trabalhar com firme propósito de fazer a transformação nessa cidade que a população de São Carlos merece. E essas transformações, né, além de melhor educação para nossas crianças, para nossos jovens, melhor saúde para nossa população, segurança, mas também queremos uma cidade mais bonita, uma cidade mais gostosa de se viver, né? E aí eu falava dos meus 2 projetos que estão correndo por aí, que eu esperava que ele chegasse hoje e deve vir na sessão da próxima semana, sobre adote uma praça e o outro, mapeamento desses imóveis que estão caindo aos pedaços. E até mencionei que se a gente sair daqui da prefeitura e der 30 passos, a gente vai ficar com medo de passar na calçada, porque ele pode despencar em nossas cabeças. Então, é dever nosso, é dever do prefeito que foi eleito, cuidar da nossa cidade, não deixar esses especuladores que recebem ou como herança ou compra e deixar esse imóvel aí para se valorizar, para amanhã ou depois ganhar dinheiro. Não, esses imóveis têm que ser cuidados. E aí, se as pessoas não tomarem as devidas providências, que a prefeitura tome essas devidas providências, comunique eles, né? E se não fizerem nada, coloque ali um IPTU com aumento progressivo. Ainda assim não resolveu? Coloque para, em caso de interesse público ou social, desapropriar esses imóveis. Porque os vizinhos não podem conviver com esses imóveis abandonados, cheios de matagal, cheios de bichos peçonhentos, onde pessoas mal intencionadas vão lá nesses imóveis e ficam escondidos para causar danos à nossa população. Precisamos olhar, mas olhar com carinho, as nossas calçadas, as nossas praças, por onde anda a nossa população. Não é mesmo essas indicações, mas eu assinando, olha aqui, se é cabível uma praça com um matagal desse, não é possível. Aí peguei de um outro vereador, olha isso aqui, é possível? Não é possível. Fomos eleitos para quê? Para conviver com isso? Não, vereador Paraná. Temos que levantar cedo, percorrer a nossa cidade, e não é só aqui no centro, não. A população lá dos arredores da nossa cidade também empenharam o seu voto, dando confiança plena nesses 21 vereadores que foram eleitos, no nosso prefeito. Para quê? Para que situações igual essa não aconteçam. Não precisa de ficar tirando foto e mandando para cá. Nosso prefeito tem que ter uma equipe de rua, indo em todos os cantos da cidade, e antes que a população reclame, já tome as devidas providências. Para quê? Fomos eleitos para isso. Temos que fazer o melhor para a nossa população. Para fazer a defesa da primeira-dama, e ela vem fazendo um trabalho social, e eu tenho a sorte de acompanhar, muito bonito, e ela realmente está arregaçando as mangas. E eu falei do trabalho que ela fez lá no Parque do Cartógrafo, onde toda a população vai lá à tarde para o seu lazer, e lá está muito bonito, está decente. É esse tipo de trabalho que a nossa população quer e que nós também queremos. Muito obrigado. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Durante a fala do vereador Eduardo,
o vereador Paraná pediu uma parte no momento em que ele fez críticas sobre o abandono das praças públicas em São Carlos. E o vereador Paraná parabenizou o Eduardo pelo assunto abordado das praças, apoia essa ideia. Paraná também está conosco. Ele fala conosco e traz a sua palavra aos ouvintes do nosso Panorama Geral nesta manhã. Paraná, é com você. Parabenizar a Vossa Excelência pela exposição e dizer que eu lembro, até na sessão passada, Vossa Excelência falou da questão da primeira-dama, e agora Vossa Excelência mostra isso aí, eu sou um dos que coloco todos os requerimentos com foto. Porque o prefeito está tão ruim nessa cidade para a população da periferia, que se não colocar com foto, ele não acredita. Esses dias ele desacreditou até da foto da máquina, velho. E isso é ruim, população. Porque quando Vossa Excelência falou da primeira-dama, eu fico preocupado com a última dama, porque a primeira é fácil, o duro é a última. Jornal DBC Web. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Amigos da DBC FM, do nosso Panorama Geral, estamos recebendo hoje um dos nossos estúdios, Robertinho Mori, maestro, músico consagrado na nossa cidade de São Carlos. Ele sentiu a morte do Mahara, né? Porque o Mahara dava o som no seu conjunto, não é verdade? Ele batia lá o pandeiro, o chocalho, fazia a marcação, sentiu a falta dele, né, Robertinho? Bom dia. Bom dia, Antônio Walter, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui num programa de muita audiência e poder falar um pouco da cultura da nossa cidade. Mahara, saudoso Mahara, já um saudoso Mahara, Olindo Mahara, uma pessoa que junto ao Fausto Degani, junto ao Rubens Milaneto e junto ao Afonso, nós montamos, eu vinha participar depois, de um grupo chamado Pacová. Então tocamos muitos aí nas noites e em algumas festas da cidade. E o Mahara era uma figura ímpar, uma figura muito humana, muito parceiro, muito companheiro. E eu me lembro até que ele me trouxe um disco, eu toquei na rádio, eu fiz a promoção. O Adão deve ter feito uma entrevista com vocês há um tempo atrás, e eu registro então essa lembrança para os amigos do querido Olindo Mahara. Trabalhou muito com leite, visitava muitas fazendas, uma figura humana excepcional. Estou aqui com o Robertinho Mori porque eu dei uma matéria no Jornal DBC, essa matéria oriunda da Associação Orquestra Filarmônica de São Carlos e remetida pelo Ney Vilela, coordenador do 2º Festival Internacional de Música de São Carlos, que vai acontecer, ou iria acontecer, de 20 a 26 de julho. Aí, na própria matéria, eu mencionei que o departamento jurídico da prefeitura encontrou irregularidades dentro do texto
para o contrato desse festival, porque a Flávia e o Douglas, eles são membros natos da associação e, consequentemente, não podem ter nenhuma remuneração a ser paga pelas suas atividades de coordenadores do festival. O Robertinho quer dar mais esclarecimentos sobre isso, então eu deixo para você um microfone aberto para você explicar o que aconteceu, o que vai acontecer e como que está a situação desse segundo Festival Internacional de Música em São Carlos. Robertinho. Muito obrigado. O Festival Internacional de Música Clássica foi um projeto que chegou em fevereiro para que a gente pudesse estar analisando e enviando para análise e convênio. Passou por alguns meses, até mesmo para que a gente pudesse estar acertando valores. A priori chegou um valor de R$350 mil para que a gente pudesse estar fazendo um festival. O prefeito analisando, tivemos então a autorização para que a gente pudesse estar fazendo esse festival no valor de R$175 mil, nos moldes do que foi feito o primeiro festival ano passado. Foi encontrado, depois de feito um segundo plano de trabalho, algumas irregularidades, alguns esquecimentos em relação aos nomes dos músicos, dos professores, dos regentes e até mesmo passagens aéreas que constavam, precisaria ter o local de onde para onde, até mesmo para que a gente pudesse amanhã estar esclarecendo isso para um Tribunal de Contas. Feito isso, vem novamente esse projeto e mandamos novamente para uma análise para o DNJ, Departamento de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal, onde foi constatado então que no artigo 34 do próprio estatuto, ali colocaria que não poderia ser remunerado o presidente, o diretor financeiro e o diretor artístico, onde o diretor executivo e o diretor artístico eram o presidente e a pessoa que estava lá cotando para trabalhar artisticamente como professor para receber. Isso então foi uma notificação do Departamento Jurídico que a Coordenadoria de Artes e Cultura simplesmente acatou e passou. Passou para onde? Passou para o Conselho Municipal de Cultura, que foi quem passou para o senhor Douglas, o músico que estava presente nessa reunião, então que não seria possível daquela forma que ele pudesse estar novamente refazendo o projeto para que a gente desse sequência. Agora, uma questão, há possibilidade dessa data de 20 a 26 de julho receber esse festival? Nos moldes do que foi ano passado, eu não acredito. Eu não acredito até mesmo porque a contratação dos profissionais teria que ser, já está acontecido. De nenhuma forma foi cerceado nem o direito dele estar participando, e não estamos entrando aqui no mérito do festival, a importância do festival, certo? Eu entendo que não temos hoje tempo hábil para fazer no mês de julho. Podemos sim, dentro da legalidade, das condições legais apreciada pelo senhor prefeito, pelo DNJ, eles aprovando, faremos com o maior prazer. Agora, no festival do ano passado, quantos participantes estiveram em São Carlos? Olha, foi um festival, eu não estive presente, eu até assumi a Coordenadoria de Artes e Cultura no dia 15 de outubro de 2013. Mas pelas notícias assim, quantos participantes? Eu tenho um prospecto, tenho um livro do que ele me passou, né? Eu acredito que atendeu em uma semana alguns músicos de São Carlos, alguns músicos da região, e segundo consta, existe sim alguns músicos de nível internacional que estiveram aqui dando aula, mas em nenhum dos espetáculos foi presenciado
totalmente lotado o Teatro Municipal. O que foi feito, sim, algo assim social, que depois eles foram em alguns asilos, foram na Santa Casa, em alguns lugares, internatos, para fazer um espetáculo. Agora, Festival Internacional de Música, como que para esse ano agora, na sua administração, ele foi proposto? Ele seria feito de que forma? Com músicos, com orquestras, conjuntos, você falou que teve aí workshops, deram aulas, visitaram escolas. Qual assim o cronograma e o programa apresentado para esse festival agora de julho, Robertinho? Olha, eu agora algo pessoal, tá certo? No meu entendimento. É um festival, sim, muito importante, é um festival, assim, de qualidade, onde temos, assim, músicos renomados, porém, na minha opinião, mesmo com todos os universitários, uma cidade de intelectuais, uma cidade sensível à arte, à cultura, eu entendo que não seria ainda o momento, por conta de alguns problemas que nós estamos passando para poder tentar sanar alguns problemas que nós tivemos em relação ao fomento cultural. É bem-vindo, é muito importante esse festival, porém, o valor de 175 mil gastos nesse festival, eu poderia estar trabalhando à volta de um coro, onde a gente trabalharia o ano todo em nossa cidade, que hoje nós não temos um coral. Esse recurso também daria para a gente voltar às aulas de dança, uma vez que ficou comprometido o nosso trabalho em relação à necessidade dos professores que trabalhavam com aulas de dança em nosso município, ser utilizado na sala de aula, uma vez que era da Secretaria de Educação. Daria com esse recurso para o ano todo a gente voltar às aulas de teatro, que infelizmente precisou ser interrompida também por conta de recursos. Então, esse dinheiro que a intenção do ex-coordenador ter reservado, não foi reservado. Isso daí pode ser constatado, inclusive, na peça orçamentária da cultura da Prefeitura Municipal, até mesmo porque foi, no ano de 2013, foi usado R$1 milhão da cultura para que pudesse, de uma forma muito positiva, de uma forma muito assim, de muita propriedade, foi usado para cirurgias eletivas. O que aconteceu para o orçamento de 2014, ele foi feito a correção de IPCA. Então, aquele recurso que o antigo coordenador, o Ney Vilela, entendia que estava no orçamento, também não estava no orçamento. Então, haveria sim a necessidade de estar sendo suplementado esse recurso para a cultura. Mais algum detalhe sobre essa questão, mais alguma informação sobre essa questão do festival? Porque a mim me parece que está devidamente esclarecida a posição da Prefeitura Municipal de São Carlos. Mais algum detalhe? Não, eu estou assim bastante tranquilo, fico chateado às vezes das pessoas talvez não entenderem ou então estarem assim chateado entenderam até que não pode estar acontecendo. Eu acho que a gente pode estar conversando, passando novamente ao senhor prefeito, e estando toda a documentação dentro da legalidade, tenho certeza absoluta que vai ser acatado e o prefeito vai autorizar que seja feito. Se não for esse ano de 2014, entendeu? Que seja no ano de 2015. Num formato realmente legal, onde a gente possa estar atendendo a comunidade de São Carlos e região. Agora, eu gostaria também de fazer uma pergunta para você. O que aconteceu dentro da parte burocrática da Prefeitura, que a festa de Santa Eudóxia foi atrasada e vai acontecer agora no final do mês? Olha, infelizmente foi
em relação à contratação do milionário José Rico. Foi feito, então, o pedido, foi feito quase que a contratação desses artistas, porém, não tivemos tempo hábil na contratação dos equipamentos, do palco, do som. Uma vez que não sabia se traria o milionário José Rico ou faria uma festa de menor porte. Então, isso foi passado para a Coordenadoria de Artes e Cultura muito em cima que ele pudesse estar trazendo. Vai fazer, não vai fazer. Quando resolveu se fazer, não tínhamos tempo hábil para fazer a licitação. Então, fomos então trabalhar no sentido de fazer uma contratação direta. A contratação direta não teria condições naquele momento, porque o DNJ também entendeu que a gente estaria fracionando e legalmente não pode ser feito esse fracionamento, porque tem que haver a licitação. Agora, gostaria que você falasse quais são os planos da Secretaria da Cultura, da Coordenadoria, principalmente por esse ano, porque o ano que vem já novas verbas, novo orçamento, novas perspectivas. Como é que você vai terminar esse ano dentro da Coordenadoria de Artes e Cultura da Prefeitura? Olha, quero acreditar que esse segundo semestre a gente possa estar trabalhando um pouco mais no fomento cultural. Tivemos sim esse primeiro semestre muitos eventos, tivemos algo aí que até por os eventos de julho, a exemplo do Laranja com Açúcar, essa festa de Santa Eudócia, foi antecipada até mesmo por conta da Copa do Mundo. Então, fizemos muitos eventos, foi conversado já com o prefeito, onde ele autorizou a contratação da orientadora o nome dela qual é? A contratação Arte Educadora. Arte Educadora. Isso. Ela faz o quê? Então, na área de dança, para que a gente pudesse estar voltando, então, no Centro Afro, aquelas 250 pessoas que eram que foi atendido ano passado. Esse ano, como foi dito, o professor Andriucci, o antigo secretário de Educação, precisou trabalhar com essas profissionais em outra área, em salas de aula, então ficou comprometido o trabalho. No segundo semestre agora, estamos voltando com as aulas de dança. E temos uma inovação que seria a valorização e o trabalho do folclore brasileiro, que estamos trabalhando já, tentando ver ainda para essa semana que entra uma reunião com a educação, com a FESC, possivelmente uma parceria do SESC, para que a gente pudesse estar levando na FESC ou em algum local 200, 300, 400, 500 crianças trabalhando com pipa, com amarelinha, voltando aquele resgate do folclore, deixando de lado um pouco o celular. Então isso recentemente a gente vai estar trabalhando. A cultura, dentro de uma área que eu atuo já há quase 40 anos, são fanfarras, bandas. Temos também a intenção de reativar todas as fanfarras, ou uma grande parte de fanfarras que existem nas escolas. Temos muitos instrumentos parados. Tivemos aqui um grande mestre, no qual me espelhei muito, o Ariosto Joiosa, que deve ter bastante, né? Lógico. E, em 1958, Joiosa ganhou o prêmio estadual com a banda do Tiro de Guerra. Tem até um pessoal que fez o tiro em 57 e ficou na banda em 1958 para poder concorrer em um concurso em São Paulo, e o tiro pegou o primeiro lugar. Se bem, entendeu, tinham deixado 4 ou 5 músicos do ano retrasado, mas a banda do tiro marcou época, né? Principalmente na década de 50. Foi um espetáculo. 60, e o Ariosto morreu como funcionário público, músico e tocando e fazendo a banda do tiro. E, aliás, ele nunca perdeu o incentivo, o estímulo. Para ele era uma felicidade enorme
poder ser o maestro da banda do tiro de guerra. Olha, realmente o Ariosto é uma pessoa que marcou época e saudades na nossa cidade, né? Um carinho todo especial para essa figura marcante da música de nossa cidade, porque ele acabou se tornando popular, querido e marcou época, né, Robertinho? Marcou sim. Nós temos uma banda da cidade que estamos formando, está em formação, já fizemos algumas apresentações. Ela leva o nome Banda Marcial Ariosto Joiosa, é da Escola de Música Maestro João Sepp, no qual temos todo o apoio da Prefeitura Municipal. Mais alguma coisa, Robertinho, que você tem mais algum detalhe para falar aos amigos do Jornal DBC, do nosso programa especial agora, o nosso panorama geral? Mais algum detalhe? Eu abro o microfone para você. Eu tenho passar a Pinacoteca, que já foi inaugurada a Biblioteca de Artes Visuais esse ano. Janela para as Artes é uma itinerância dos artistas plásticos de nossa cidade. Será inaugurado em breve o espaço Lover Ibaixe, Antônio Ibaixe, que é das obras de Salvador Dalí. Então já está prestes a ser inaugurada, eu acredito que logo no início de julho. Nós temos na divisão de audiovisual as sessões mensais e gratuitas no Cine São Carlos, com destaque da semana do Ronald Golias, que nós fizemos uma homenagem, que teremos a Semana do Humor na data que homenageia o Ronald Golias. Temos o cinema no Distritos, quinzenalmente, e parceria com outros grupos, né, Videodança e outros. Junto à FESC, foi realizado a semana da FESC, da Diversidade Religiosa, este ano. Temos também o Mapa Cultural Paulista, o ano passado e esse ano, apoio a grupos já institucionalizados, o Grafite Digital, Ópera Curta, pelo PROAC, Piano na Praça, que foi ontem, que teve o apoio e teve a realização dos Correios. Nós tivemos aqui, vamos ter o Rock na Estação. Estamos trabalhando com a Praça dos Esportes, que é o Centro de Esportes Unificado, que é lá no São Carlos 8, que é um programa do governo federal, com todo o apoio e estrutura aqui do governo municipal. E os eventos que foram o Carnaval, a Festa do Clima, Paixão de Cristo, a Festa do Milho e muitos outros. Muito obrigado. Conversei com o Robertinho Mori, ele que é coordenador de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal de São Carlos. Até a próxima, Robertinho. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Fique atualizado. Jornal DBC. A melhor informação. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Chegamos ao final de mais um programa Panorama Geral. Trouxemos as notícias para você, agradecemos a sua atenção.
os companheiros Alexandre Ferrati, o companheiro Rodrigo Stein, estiveram comigo. Muito obrigado pela participação de ambos e até a próxima segunda-feira. Até lá. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.